Olá, turminha do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 21 e nessa semana nós vamos dar início ao estudo dos reinos, né? Então, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as características de cada um dos 5 reinos dos seres vivos, tá? Nós temos os seres vivos divididos em 5 reinos: reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia e reino Plantae. Na aula da semana 20, eu falei com você sobre os vírus, que são organismos que não foram agrupados em nenhum desses 5 reinos. Então, eles são estudados à parte, né? Só para lembrar o porquê disso, é porque esses organismos, eles não têm organização celular. Portanto, eles não são considerados seres vivos, ok? Então, hoje nós vamos começar a estudar os reinos, melhor dizendo, vamos começar estudando sobre o reino Monera, que é o reino que tem como principal representante as bactérias, tá? Esse é um reino formado por organismos unicelulares. Então, os representantes do reino Monera, eles são formados por um único tipo de célula e são também organismos procariontes, ou seja, as células desse organismo, elas não têm núcleo organizado. Então, o material genético dessa célula fica solto no citoplasma, ok? As bactérias são as principais representantes desse reino, são organismos, né, são seres vivos que podem ser encontrados nos diferentes ambientes. Elas podem ser encontradas na água doce, na água salgada, no solo, no ar e principalmente no organismo de muitos seres vivos. Apesar de serem unicelulares, nem todas as bactérias têm o mesmo formato, né? Elas apresentam uma morfologia, ou seja, um formato diferente. Algumas bactérias têm um formato arredondado, elas são chamadas de cocos. Outras têm um formato de bastão, são chamadas de bacilos. Nós temos também algumas que têm um formato que lembra uma vírgula, são chamadas de vibriões. E outras têm um formato de espiral, né, que é como se fosse uma molinha, são chamadas de espirilo. Tá? Então, as bactérias, elas apresentam formas diferentes, apesar, né, de serem todas unicelulares. Quanto à reprodução, as bactérias, elas se reproduzem muito rapidamente. Talvez por isso elas consigam se multiplicar com muita facilidade. Ou melhor, talvez não, por isso que elas conseguem se multiplicar com muita facilidade. Elas se reproduzem assexuadamente, ou seja, elas não dependem de outros seres vivos para a reprodução. Então, essa reprodução, ela simplesmente acontece quando a célula bacteriana, ela se divide em duas, dando origem a 2 novas bactérias geneticamente idênticas à célula mãe, ou melhor, à bactéria mãe. Tá? Esse tipo de divisão celular é chamada de bipartição ou cisparidade. Então, simplesmente ocorre uma divisão na célula bacteriana, dando origem a 2 novas células geneticamente idênticas. E essa divisão, ela é sucessiva. Então, ela vai acontecendo, uma célula dá origem a 2, cada uma dessas 2 dá origem a mais 2 e assim sucessivamente. E em questão de horas, uma única bactéria pode dar origem a milhões de novas bactérias, ok? Então, a célula bacteriana, né, ou a célula procarionte, que é uma célula de uma bactéria, é uma célula extremamente simples, né? Ela tem membrana plasmática, o citoplasma, né, algumas organelas e o material genético disperso aqui no citoplasma, ok? Quando eu falo de bactéria, né, a gente sempre associa a bactéria à doença, principalmente pelo fato de que elas podem ser encontradas em qualquer ambiente. Mas as bactérias, elas são, né, na sua grande maioria, de extrema importância para o ser humano, tanto economicamente quanto até mesmo na questão da saúde. Isso porque apenas uma pequena parte das bactérias
provocam doença, né? Que nós chamamos elas de bactérias parasitas, que causam doença tanto no ser humano quanto em outros seres vivos. Outras bactérias têm uma importância não só econômica, mas ecológica também, porque elas atuam como decompositoras no ambiente. Mas no que diz respeito à importância econômica, as bactérias são muito utilizadas na produção, né, de alguns materiais, como por exemplo o vinagre, né, os laticínios em geral, como queijo, coalhada, requeijão, né? Elas são também utilizadas em tratamentos orgânicos do solo, né? Na correção, por exemplo, da acidez do solo. Elas são utilizadas, pessoal, na produção de medicamentos, como é o caso dos antibióticos, né? Elas hoje são utilizadas na engenharia genética. Então, as bactérias, elas têm uma importância econômica muito grande. No que diz respeito à nossa saúde, no nosso organismo há a presença de várias bactérias, de milhares de bactérias, que ajudam a regular o funcionamento do nosso corpo, principalmente na nossa flora intestinal, que são os lactobacilos, né? Isso quer dizer que esses bichinhos, né, bactérias, né, são microscópicas, elas não são, né, na sua grande maioria, né, vilãs, não. Muitas delas, ou talvez a maioria delas, são muito benéficas, né? Tanto ecologicamente, quanto na saúde, quanto também economicamente. Então, nós temos, né, que parar um pouco de pensar em bactérias só na parte ruim, né, desses seres vivos. Nós temos que lembrar também nos benefícios que esses seres vivos trazem para o nosso cotidiano. Então, aqui na aula de hoje eu falei um pouquinho para você sobre o reino Monera, né, que é o reino formado ou o reino que agrupa as bactérias, né, que tem como principal representante as bactérias, que são organismos unicelulares e eucariontes, organismos unicelulares e procariontes, né? É o único reino que tem organismos procariontes. Todos os outros têm organismos eucariontes, ok? E lembrando, recapitulando mais uma vez, as bactérias, na sua grande maioria, são extremamente importantes para o ser humano, tanto economicamente, quanto ecologicamente e até mesmo na questão da saúde. Ok? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Aguardo vocês na próxima semana e qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar lá no grupo. Um grande abraço e até a próxima aula.